Olá, pessoal! Então, como eu havia falado para vocês, estava devendo então esse vídeo relacionado a então os benefícios da alimentação natural. O que a gente pode esperar quando a gente trocar então da modalidade dietética seca, de uma alimentação seca, para uma alimentação úmida? A principal de todas é sim a melhora da saúde renal. Então, a gente mantém esse animal hidratado e mantendo a pressão desse animal estável. Quando o animalzinho ele está desidratado, ocorrem algumas alterações no organismo para fazer com que essa pressão aumente. E essa pressão aumentando pode sim acontecer uma lesão renal. Então esse é o mais importante de todos, tá? Além disso, o animalzinho ele passa a beber menos água porque ele já está comendo a água junto com a alimentação natural, que é extremamente úmida, tá certo? Então um dos pontos que a gente vai ver, animalzinho bebendo menos água e vamos estar favorecendo a saúde renal. Olha que legal. Segundo ponto, gente, as fezes do animalzinho de vocês vai diminuir, vai ter uma conformação melhor, o que a gente chama de score fecal. O score fecal desse animal vai estar melhor, ele vai ter fezes mais reduzidas, com um odor menor e mais fácil captação. Então a gente consegue captar sem sujar muito o papel. Tá? E por que isso acontece, gente? Quando a gente utiliza uma alimentação natural, nós temos alimentos com uma alta densidade nutricional. Então, boa parte desses nutrientes acabam sendo absorvidos pelo animal e pouco dele é então liberado pelas fezes, que seria o que não é aproveitado pelo organismo. Então, são ingredientes de alta digestibilidade, ou seja, o animal consegue digerir e aproveitar boa parte desse alimento. Pouco desse alimento tem que ir para as fezes, então por isso que as fezes são menores, com menos odor, até porque também como é uma alimentação mais balanceada em relação a macronutrientes, então tem mais proteínas e menos carboidratos, os carboidratos é o que gera também o odor fétido das fezes. Então aquelas rações mais baratas, onde tem grande quantidade de carboidrato, a gente pode ver que as fezes desse animalzinho é bem mal cheirosas, tá, gente? Então esse é outro ponto também bem legal da gente observar. Outra coisa mais legal ainda da alimentação natural, gente, é uma melhor vitalidade. Esse animalzinho ele tem mais vontade de brincar, ele dorme muito melhor, ele quer ir atrás da bolinha, ele é um animalzinho mais ativo. Então a vitalidade também é muito observada. Outro ponto, gente, a gente consegue então fazer uma alimentação mais palatável, né? Então muitos animaizinhos, eles têm essa dificuldade em querer comer ração, eles são seletivos. Então pela palatabilidade, por ser um alimento úmido, um alimento aquecido, a gente consegue deixar então uma alimentação muito mais palatável. Outra coisa, pessoal, ele é extremamente adaptável. Então vamos supor que o nosso animalzinho tem um problema hepático, um problema cardíaco e um probleminha de pele, né? Qual a ração que a gente vai ter que dar? Não existe, né? As rações, elas são feitas para uma massa, para o geral. E a alimentação natural, ela pode sim ser feita de forma, ela pode e é feita de forma individualizada. Então a gente vai ver quais alimentos e qual a proporção de macronutrientes que a gente tem que dar para um animal hepatopata, para um animal cardíaco e também que ele esteja então com algum problema de pele. Então tudo isso pode ser feito numa única alimentação, o que não acontece com as rações. E além de tudo isso, a gente observa muito a melhora do pelo. Então o pelo ele fica muito mais brilhante, redução na queda de pelos também acontece bastante. Animaizinhos que possuem, então, dificuldade digestiva, que geram gases, então bulldogs, animais braquicefálicos, geralmente, eles têm uma dificuldade maior em digestão desses alimentos. Então, quando a gente altera para uma alimentação natural, eles têm muito menos gases, eles têm muito menos alterações digestivas. Gente, uma desvantagem, infelizmente, é uma alimentação mais cara. Tá, ela é mais cara, ela é mais trabalhosa e exige disciplina. Então não é qualquer pessoa que quer fazer alimentação natural que ela pode, porque ela tem que ser uma pessoa organizada, ela tem que pesar todos os alimentos, ela tem que se programar para cozinhar para esse animal, tem que realizar uma suplementação, certo? Então todos esses fatores envolvem a gente observar se a pessoa ela tem ou não o perfil para realizar alimentação natural. Então, por que é mais caro, gente, a gente fazer uso, né, dessa modalidade dietética? Porque é uma alimentação onde a gente consegue mexer nas proporções de carboidratos e de proteínas. E, logicamente, se é uma alimentação natural, a gente quer o mais próximo da naturalidade desse animal. Se ele é um animal carnívoro, vamos querer uma maior proporção de proteínas,
certo? E as proteínas, a gente sabe que são muito mais caras que os carboidratos. Então, as rações, elas têm geralmente proporção de macronutrientes maiores de carboidratos e menor em relação às proteínas, por isso que elas são mais baratas. E como é que a gente vai, então, utilizar uma alimentação mais natural, com proteínas íntegras e não subprodutos e não carne mecanicamente separadas, vai sim sair um pouco mais caro. Uma média de o valor de uma ração super premium das mais tops que tem, que vai sair o valor, tá, gente? Infelizmente não tem como fugir disso. Então já é de se esperar isso. Tudo bem?